vídeo, deixando aqui algumas dicas do CC sobre os valores do seno e do cosseno no círculo trigonométrico, senhores. São necessários esses valores, esse conhecimento para o estudo dos números complexos na fórmula trigonométrica. Vamos aqui a primeira fórmula de Moivre em relação à potenciação, a continuidade do vídeo passado. Dado o número inteiro n e um complexo não nulo é z, sendo módulo r cosseno argumento cosseno θ mais i seno θ, nós temos que z elevado a n, ou a potência z a n, formada por z a n, será, no caso, aplicando o complexo r a n cosseno n argumento, o n θ mais i seno argumento. Senhores, vamos aplicar essa fórmula nesse seguinte cálculo. É pedido para você calcular, o sendo dado z, 10 que multiplica cosseno 30 mais i seno 30, pedido para ser calculada a potência z ao cubo e z a nona. Começando por z ao cubo, nós temos que, no caso, o nosso n é o expoente pedido, que no caso é 3. O nosso módulo, o módulo de z é 10 e o argumento de z é 30 graus. Senhores, substituindo esses três valores na fórmula da potência, ficamos com z ao cubo, sendo 10 ao cubo, que é o módulo, ao cubo, que multiplica cosseno de 3, que é o n, vezes argumento 30, mais i, vezes seno de 3, vezes argumento 30. Senhores, ficamos a depender de 1000, cosseno de 90, mais i, seno de 90 graus. Olha, final, praticamente, ficamos a depender de 1000, cosseno de 90, você verificando lá no nosso círculo trigonométrico é 0, mais i vezes seno de 90 graus, que é 1. Senhores, então ficamos com 1000 vezes i, que é, no caso, 1000i. Ou seja, o z ao cubo, ficamos com 1000 vezes o i. Senhores, o segundo pedido, z elevado ao 9. Nosso caso, o n agora passa a ser 9, o r e o θ, e o argumento, módulo e argumento, permanecem o mesmo. Senhores, substituindo novamente esses valores na fórmula, ficamos a depender, então, de 10 a 9, cosseno 9 vezes 30 dá 270, mais i seno de 270. Novamente, verificando no círculo trigonométrico, cosseno de 270 é 0, e seno de 270 é menos 1. Então, senhores, 10 a 9 vezes o menos i, ficamos com menos 10 a 9 vezes i, sendo o z elevado ao 9. Senhores, um fato interessante sobre a fórmula da potenciação dos números complexos é quando fazemos os R1, ou seja, o módulo valendo do complexo R valendo 1, na fórmula de potência. Vejamos o que acontece. Sendo Z1, ficamos então, podemos aplicar ou usar o nosso complexo como I cosseno argumento Q mais I seno argumento T, que 1 vezes essa expressão dá ela, vamos chamá-la de 1. Senhores, usando a fórmula da potenciação, que é ZAN cosseno de n vezes Q mais I vezes seno de n vezes Q, vamos chamá-la aqui de 2, usando o valor de Z, cosseno Q, I seno Q, na dependência da potência, olha só como é que fica, cosseno Q mais I vezes seno de Q elevados ao n, igual a cosseno de n vezes Q mais I seno de n vezes Q. Senhores, também é conhecida como uma das fórmulas de Moivre. Quem foi Moivre, senhores? Uma pequena história sobre ele. O dados trata-se de um matemático francês que viveu ou nasceu de 1667 a 1757. Viveu a maior parte de sua vida na Inglaterra. Além de contribuições à teoria dos números complexos, deixou importantes trabalhos sobre a teoria das probabilidades e sobre a trigonometria. Um aspecto singular sobre Moivre é que, por não possuir cidadania britânica, ele não conseguiu ensinar nas universidades inglesas, não obstante a sua genialidade. Senhores, mas vamos deduzir aqui as fórmulas trigonométricas do seno e do cosseno de arco duplo
com a utilização da fórmula de Moave, que nós vimos cosseno de Q mais I seno de Q elevado a N é igual a cosseno de N vezes Q mais I vezes seno de N vezes Q. Vamos usar, senhores, para essa dedução o N, o expoente valendo 2 e o nosso K, argumento valendo Q, argumento valendo A. Substituídos, então, o N e o Q na fórmula de Moave, ficamos a depender cosseno A mais I seno de A ao quadrado, igual a cosseno de 2A mais I seno de 2A. Senhores, desenvolvendo o quadrado dessa soma do primeiro membro, ficamos com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, continuamos com a segunda, o segundo membro. Senhores, lembrando que I ao quadrado é menos 1, podemos desenvolver esse primeiro membro e ficamos com ele cosseno ao quadrado de A, ficamos com menos seno ao quadrado de A, devido à potência I ao quadrado, e aqui podemos dizer que ficamos com I cosseno de com I 2 vezes o seno A cosseno A, e repetimos o segundo membro. Senhores, aqui nada mais nada menos nós temos uma igualdade entre dois complexos, e ela sendo de modo verdadeiro, o que tiramos? Cosseno de 2A equivale ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, que são as partes reais desses dois complexos, e as suas imaginárias, seno de 2A, podemos trabalhar com igual a 2 seno A cosseno A. Senhores, então temos aqui as duas formas trigonométricas de arco duplo. Vamos aqui então, senhores, a radiciação dos números complexos. Então, dado o número natural n diferente de zero e um complexo z também diferente de zero, então o conjunto de solução de w elevado a n igual a z, que será o w0, w1, etc. até o wn menos 1, olha esse expoente colando com o número de termos da solução, todos eles são raiz enésima de z, dado pela fórmula abaixo, e esse k variando de 0 até n menos 1, termos de 0. Então, senhores, usando essa segunda, por exemplo, o WK, que vai nos fornecer as k raízes, ficamos com a raiz enésima da equação a ser raiz enésima do argumento, do z, que multiplica cosseno, argumento, desculpe, a raiz enésima do módulo, que multiplica cosseno argumento mais 2kπ sobre n, mais i seno de argumento mais 2kπ sobre n. E o k, senhores, valendo, ou variando, melhor dizendo, de 0 a n menos 1. Vejamos aqui um pequeno exemplo. Resolver a equação w ao cubo igual a 1. Em outras palavras, quais são as raízes cúbicas de 1, senhores? Se é uma equação de terceiro grau, nós temos 3 raízes para elas. Vamos fazer aqui um passo a passo. Iniciando, determinamos um afixo, o módulo do argumento de 1. Senhores, aqui a condição da extração, né? Ficamos a depender de w, a raiz cúbica de 1. O nosso afixo do nosso z, no caso que é 1, é um número real, que é 1, 0. O nosso módulo também é 1, ou seja, o módulo desse z, ou de 1, é 1. O argumento, se ele está sobre o eixo real, na parte positiva, é 0. A raiz cúbica é o pedido, nosso n vai valendo 0. Senhores, usando essa aplicação de fórmula, como vamos ficar com WK sendo igual a raiz cúbica do módulo, que é a raiz cúbica de 1, que multiplica cosseno 0, que é o argumento do 1, mais 2kπ sobre 3, que é a condição do valor do n, que são as raízes cúbicas, mais i seno do mesmo. Senhores, dando uma arrumadinha aqui, ficamos com a raiz cúbica de 1, cosseno 2kπ sobre 3, mais i seno 2kπ sobre 3. Ou seja, senhoras, a dependência das raízes cúbicas do 1, podemos dizer que fica a depender do WK cosseno de 2kπ sobre 3 mais i seno de 2kπ sobre 3. Esse nosso K, senhores, vamos atribuir a eles os valores 0, 1 e 2. Quando o K é 0, ficamos a depender de cosseno de 2 vezes 0 sobre 3 mais i seno de 2 vezes 0 sobre 3. Senhores, aí onde vai entrar a história do nosso círculo trigonométrico. Cosseno de 0 mais i seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 1. Então, senhores, ficamos com a primeira raiz sendo 1. Segunda raiz, senhores, vamos atribuir a k o valor 1. Novamente, usando essa fórmula, senhores, dando aqui uma ajeitadinha, ficamos com menos 1 meio mais i raiz quadrada 3 sobre 2 para a segunda raiz. E a terceira, ficamos novamente
aqui usando no caso k sendo igual a 2, novamente aqui na nossa dependência, ficamos com menos 1 meio menos i raiz quadrada 3. Senhores, então o conjunto de solução é 1 menos 1 meio raiz quadrada 3i menos 1 meio menos raiz quadrada 3i, são as raízes cúbicas do 1. Deixamos então essas 5 questões para os senhores, valeu, até a próxima.